Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Feel Fit Podcast com convidados. Este que é o teu espaço semanal de aprendizagem, onde já sabes que eu trago histórias de sucesso. Pessoas inspiradoras e especialistas de diversas áreas para quer através do seu trabalho, quer através da sua própria experiência de vida e história, te ajudarem a ti também a conseguires alcançar outros patamares na tua vida. Porque já sabes que isto é sobre fitness, mas podia ser sobre outra coisa qualquer. Porque fitness não é só aquilo que tu treinas, nem só aquilo que tu comes. É tudo aquilo que tu vês, que tu sentes, que tu ouves, a forma como falas, é verdadeiramente um estado de espírito. Então, aqui o nosso objetivo é fazer-te sentir cada vez mais fit e com isso, cada vez melhor. E quem é que nós temos aqui hoje? Ora, a nossa convidada de hoje é uma mulher. É uma mulher que encontrou na espiritualidade e no desenvolvimento pessoal o rumo para a sua vida. Alguns precalços pelo caminho, inclusive problemas de saúde, fizeram-na perceber que a nossa existência na Terra é muito mais do que aquilo que nós alguma vez imaginamos. É mãe, trabalha com terapias, diversas áreas e formas de desenvolvimento pessoal, ajuda inúmeras pessoas, quer através de retiros, quer através de outros programas que já nos vai contar tudo. Apresento-te então hoje, aqui comigo, a Isabel Vieira. Obrigada. Muito obrigada por estares aqui connosco. É um prazer. Teres aceito o convite. Então vamos começar mesmo por aí, por quem é que tu és, conta-nos um bocadinho mais sobre a tua história e aquilo que tu fazes. Bem, essa pergunta é uma pergunta que eu faço mesmo nos retiros. Quem é que nós somos? Nós não somos nem o nosso trabalho, nem o nosso nome, nem os vários papéis que nós executamos. Mas como quem está lá em casa espera que eu me descreva, eu sou mãe de 3 filhos, sou uma mulher, trabalho na área das terapias, sou apaixonada pelo ser humano e pelo seu desenvolvimento e pelo seu comportamento. E sou uma entusiasta. Então sou alguém que está constantemente a querer aprender e a querer agregar valor a tudo aquilo que presta aos outros. Como é que surgiu esta curiosidade pelo autoconhecimento, por te conheceres melhor também como mulher, como pessoa? Bem, essa busca pelo autoconhecimento eu sempre tive desde muito pequenina. Eu só não sabia era que isso se chamava autoconhecimento. Porque eu gostava de perceber o porquê de determinadas coisas acontecer, porquê que me acontecia aquilo, porquê que determinada coisa teria que ser mesmo executada daquela forma. Ou seja, eu sempre tive uma vontade enorme de tentar compreender e ir à raiz do problema. E isto ajudou-me no meu trabalho, que todos nós falamos de traumas, feridas, etc., de ansiedade, de bloqueios. Nós até podemos identificá-los, mas nós temos que ir à raiz do problema, exatamente para conseguir dar um outro significado, dar uma outra visão sobre a situação para que a pessoa consiga superar isso. E quais foram os primeiros passos que tu deste no teu próprio percurso? Bem, além de eu ser muito autodidata desde essa altura, desde ler, a minha primeira área foi a espiritualidade. Ou seja, eu gostava muito de compreender porque é que eu via de determinada forma. Para teres ideia, tive muitos momentos em que eu achava que via mal. Fui várias vezes ao médico, fazer exames, e o médico dizia sempre que estava tudo bem. Mas as outras pessoas diziam que não viam o mesmo que eu. Porque eu passava a vida a ver cores, conseguia ver as pessoas com várias cores à volta dela. Muitas das vezes deixava até de ver a própria pessoa. E eu achava que isso era normal, até que me começaram a dizer que não viam assim. Então eu ia ao médico e, segundo os médicos, estava tudo bem. Então eu tinha que procurar aqui outras respostas, tinha que procurar aqui outras visões, outras formas de ver a vida, não é? A forma como eu sentia, a forma como eu me posicionava quando andava na escola com os meus colegas, muitas das vezes de mãezinha, a cuidadora, etc. Ou seja, eu sempre me senti diferente.
E isso por si só fazia com que, de alguma forma, eu me sentisse sozinha, não é? Porque os meus colegas tendo a mesma idade que eu e eu ter uma postura mais responsável ou mais mãezinha para com eles, fazia com que eu não me conseguisse integrar como deveria com as outras crianças e brincar com as outras crianças. Eu brincava, é verdade, mas sabes quando nós sentimos que do outro lado não conseguem ver exatamente como nós somos? Era assim que eu me sentia. E como é que conseguiste passar essa barreira de normalizar o facto de não seres normal? Bem, primeiro comecei por gostar de não ser normal, não é? Comecei a olhar para mim com amor, no sentido de que, pá, eu não sou normal, mas eu gosto de ser assim. Vamos lá se eu me consigo... Nunca duvidaste? Não achaste que poderias ser maluca ou ter algum problema? Tantas vezes. Ainda hoje penso isso. Quantas vezes eu penso, olha, eu se calhar não estou muito bem, a minha parte psicológica não está muito bem. Tive muitas situações dessas na minha adolescência. Por isso, eu pensei muitas vezes que estava maluca. E agi muitas vezes, e fui várias vezes ao médico, etc. Só que tudo aquilo que a realidade, tudo aquilo que os meus olhos não me conseguiam mostrar, não é? Depois, mais à frente, com o tempo, vinha-se a comprovar aquilo que eu sentia. E como é que tu descreves então, ou seja, o que é que tu achas que tens mais desenvolvido e que te faz então ver essas coisas que as outras pessoas não veem? Eu não tenho nada mais do que as outras pessoas. Eu simplesmente dou mais atenção do que a maior parte das pessoas. Porque estamos tão ocupados com o stress, com tudo aquilo que nos acontece, com aquilo que temos para fazer, que não damos atenção àquilo que está à nossa volta e aos sinais que o universo nos dá. Eu faço um exercício muito simples e que fiz este retiro, que é a presença do anjo da guarda. Todos nós temos um anjo da guarda, é assim que eu acredito, não é? E que é destinado ao nosso nascimento, etc. Então as pessoas perguntam, mas porquê é que ele não evita que as coisas me aconteçam? Porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, que é, nós temos a capacidade de decidir o que é que queremos e o que é que não queremos. E não decidir também já é uma decisão. E então esse exercício consiste em quê? A pessoa está vendada e alguém do grupo é destinada para ser o anjo da guarda dessa pessoa. Imagina, metade do grupo está a ser anjo da guarda e a outra metade está a sentir a presença do anjo da guarda. O anjo da guarda não pode agarrar a pessoa, não pode falar, não pode fazer nada disso, pode dar pequenos toques. Como a pessoa está vendada, ela vai estar muito mais centrada naquilo que está a acontecer. E eu acredito que diariamente é assim que o nosso anjo da guarda comunica connosco, através da nossa linguagem, como é óbvio. Pode ser com uma música, pode ser com uma mensagem de uma pessoa que tu não conheças de lado nenhum, pode ser com um sorriso de uma pessoa que tu encontres no supermercado e que às vezes aquilo que tu vais ouvir vai fazer todo o sentido para ti. Mas se tu estiveres distraída, não vais valorizar. Isso acontece até mesmo com o nosso corpo, nós no fitness, por exemplo, e mesmo nós que temos profissionais e que têm uma consciência corporal acima da média, não é? Da pessoa normal, quando nós paramos, fechamos os olhos e tipo, de género, sente só, tipo, a planta dos teus pés, tipo, sente agora como é que o teu pé todo está a tocar no chão, será que está mesmo a tocar? E tu começas a perceber que, tipo, ei, o meu pé nem sequer toca tudo no chão, e, tipo, tu nem tinhas percebido isso nunca na vida. Exato. E o teu pé toca no chão a toda a hora. É muito fascinante quando nós paramos, mas na vida, não é? No dia a dia, é muito fácil cair na roda do rato e não parar. E eu sinto muito que as pessoas pensam a fazer coisas. A pessoa pensa a conduzir, a pessoa toma a decisão enquanto está a cozinhar, porque a pessoa não tem tempo, e a pessoa está tipo a tomar decisões enquanto faz tarefas, porque claro. A vida acontece e a vida também tem de acontecer, e eu também percebo isso. E queria voltar aqui um bocadinho a essa questão que falaste do livre-arbítrio. Toda a gente tem a capacidade de decidir, é um facto, mas tu não consideras que efetivamente a nossa... Como é que eu ia dizer?
a nossa capacidade de escolha já foi de alguma forma condicionada por algumas condicionantes, passa a redundância, do sítio onde nascemos, do sítio onde crescemos, sabes, da educação que tivemos, daquilo a que fomos expostos. Exato, acredito piamente nisso e sou apologista disso. Aliás, o meio molda completamente o nosso comportamento, a forma como pensamos, a nossa realidade, etc. Mas aí iríamos entrar no aspecto das terapias, ou seja, e se eu acreditar que quando tu vais nascer, escolhes a família, escolhes as provações que tu vais passar, escolhes aquilo realmente que tu queres aprender. Isso também é uma escolha, no meu ponto de vista. Ok. Ou seja, quando tu nasces numa determinada família, tu, para pertencer a essa família, tu vais adquirir certos legados, certas características, certas vivências para te sentires pertencente àquela árvore genealógica. Ou seja, coisas muito simples como, imagina uma família que as mulheres sentem-se muito discriminadas, muito, sei lá, não valorizadas, etc. Nas gerações seguintes pode haver dois tipos de mulheres. Mulheres que são altamente reivindicativas ou mulheres que seguem exatamente aquele padrão. E isso é uma forma de tu estás integrada dentro dessa própria família. Ou seja, eu pertenço ali. Exatamente. E eu acredito nisso. Não quero com isto dizer que isto é uma verdade absoluta. Sim. Cada um estamos tem, a discutir ideias. cada um exatamente. tem as suas crenças. E estas são as minhas. É aquilo que eu me pauto. Exatamente. E depois isso gera muito, lá está, se tu escolhes seguir o padrão, que muitas vezes é uma escolha inconsciente, porque simplesmente segues a manada e nem questionas, porque aquilo para ti é o normal. Nós somos 99% de tomadas de comportamento, de atitudes, 99% inconsciente e 1% conscientes. Também acredito nisso. Nós estamos constantemente em piloto automático, ou seja, a nossa poupança de energia, não é? É vivermos em piloto automático. Yeah. Por isso é que muitas das vezes não sentimos como é que estamos a apoiar o pé, não é? Yeah. Nem sentimos a postura do nosso corpo, nem a nossa própria leitura do nosso corpo. Nós muitas das vezes não estamos atentos a nada disso. Mas o nosso cérebro capta tudo. Mas a nossa atenção está em tudo menos naquilo que muitas das vezes deveria estar, que é o momento. Está no que é que eu tenho que fazer amanhã, tenho que fazer aquilo, tenho que estender a roupa, tenho que ir tratar do fato do meu marido. Um monte de coisas aleatórias que nós nem sequer sabemos se vamos lá chegar. Não é? Então, muito do que eu faço é trazer a pessoa para o momento presente. Começar a saborear um momento, o estar aqui, o poder desfrutar de uma refeição, o poder fazer uma caminhada de 10 a 15 minutos, mas com ela própria, sem estar ao telemóvel, sem estar a falar com alguém, estar só ali, a ver o jardim do vizinho, a ver se a casa está a ser pintada, não importa isso, é trazê-la para o agora, porque isso é uma forma de meditação, é uma forma da pessoa diminuir a ansiedade dela, relaxar, diminuir o stress, quando acaba fica muito mais bem disposta, muito mais criativa, montes de situações que só vão beneficiar o corpo, a mente, o espírito e a parte emocional da pessoa. Mas é bem desconfortável a pessoa... Eu acho que as pessoas ocupam-se muito com... É tipo a produtividade procrastinadora, porque não estás a fazer nada na verdade, só estás a ocupar tempo para não estar. Porque estar é bué desconfortável. Olha, estás a ver, tipo, eu não sei se isto acontece, tu fazes retiros, portanto eu suponho que haja assim momentos onde, sei lá, tipo, olha, agora vamos todos fechar os olhos. Só esse simples facto, isso é bué desconfortável. As pessoas, tipo a ver se o outro Sim, tipo, que vergonha, sim. estou aqui com os olhos fechados e depois, tipo, e agora pensa aqui, e agora fazer o quê, e agora se alguém está com os olhos abertos e está a ver o que é que eu estou a fazer. Tipo, não estás a fazer nada, do género, só estás... Essa é a necessidade da pessoa estar no controle, de controlar o que é que se está a passar. Exatamente. Como é que desconstruímos isto? Primeiro, temos que ter a noção de que nós não controlamos nada. Nós achamos que controlamos, mas nós não controlamos nada. Tu nem respirar, tu controlas, muitas das vezes, porque estás a fazê-lo de uma forma automática.
não é? Os teus pensamentos, tu só começas, e mesmo os pensamentos tu não controlas. Eu costumo dar um exemplo que é, imagina uma autoestrada cheia de carros a alta velocidade a passar, isto é a nossa mente, não é? Que está constantemente a passar, isto é o nosso normal. E a consciência, que é muitas das vezes os radares, que estão ali para travar a alta velocidade ou não. Só que a maior parte da autoestrada não está lá a consciência. Então aquilo está sempre ali. Então as pessoas assumem que são os seus próprios pensamentos. Só que nós não somos os nossos pensamentos. Nós não somos nada disso. Nós somos muito mais do que isso. E nos retiros, o que é que nós verificamos? As pessoas têm muita dificuldade de se permitirem deixar ir, libertar, dizer assim, não, eu não estou a controlar. Eu vou mergulhar nisto e vou perceber exatamente de onde é que vem a minha ansiedade, o meu medo do escuro, o meu receio do julgamento do outro. E que isso geralmente está bem lá atrás, na nossa infância, na nossa história familiar, no momento em que estávamos dentro da barriga da nossa mãe, porque tudo isso corre nas nossas células. Independentemente de termos ou não conhecimento de uma determinada coisa, nós temos um livro de sobrevivência dentro de nós. E esse livro de sobrevivência é o nosso ADN. Que é o quê? Tu, quando nascestes, tu tens o livro de sobrevivência do teu pai, da tua mãe, dos teus avós, dos teus bisavós, e tudo aquilo que eles passaram está aí dentro de ti. Tudo. Medos, bloqueios, situações de privação. Tu vives e tu tens isso tudo dentro do teu livro de sobrevivência. E viver em piloto automático é usar esse livro de sobrevivência constantemente. Então eu costumo dizer que muitas das vezes nós não estamos a viver a nossa vida, nós estamos a ser marionetas. Porque estamos a permitir que esse livro de sobrevivência nos leve em piloto automático. Estão a fazer entender? Sim, Perfeitamente. perfeitamente. Sim. Que o que é que acontece? Como nós temos esse livro de sobrevivência e estamos constantemente em piloto automático, estamos a repetir as histórias que os nossos antepassados, pais, avós, bisavós, todos eles vivenciaram. Medos. Por exemplo, alguém que tenha passado fome, eu faço muitas vezes esta questão. No retiro tinha lá um senhor que veio de um outro país e que passou muita fome. E eu perguntei-lhe, agora que não passa fome, como é que costuma ter a sua despensa? E ele, cheia. Tenho sempre a minha despensa cheia e o meu frigorífico. Estão a ver? Muitos de vocês acham que nunca passaram fome. E não, na verdade. Mas alguém lá atrás passou. E vocês têm isso no vosso livro de sobrevivência. E por isso é que se comportam dessa forma. Não quer dizer que toda a gente faça isso por causa dessa situação. Cada caso é um caso, Sim, não é? Mas há padrões que se repetem. Exatamente, mas isso é dar um exemplo. Quem diz da fome, diz nos relacionamentos, relacionamentos amorosos, no tipo de parceiro que atraímos. Ou seja, em tudo, na forma como nos comportamos. Exatamente. E tu não consideras que muitas vezes a dificuldade que a pessoa tem em mergulhar nela própria é porque ela própria está agarrada a conceitos julgadores que ela criou na cabeça dela e ela tem medo de mergulhar nela mesma, porque ela, no fundo, ela até sabe que é aquelas coisas que ela atribui um significado negativo e por isso ela não quer admitir que é essas... Estás a perceber? Que é essas coisas. E então é de género, vai doer, não mexe. E sabes porquê? Porque eu costumo dizer que nós temos um lado luz e um lado sombra. E o nosso lado sombra é proporcional ao tamanho do nosso lado luz. Quando nós temos consciência, nós somos os nossos próprios julgadores. Eu costumo dizer que nós somos o nosso pior inimigo, que somos os primeiros a apontar o dedo, a criticar, e a pessoa muitas das vezes foge disso, porque não quer vivenciar isso. Ela diz que até sabe,
muitas pessoas que trabalham nesta área, como eu, etc. E eu também sou uma delas, pensam assim, ai não, eu já resolvi esta questão. E depois acontece alguma coisa. Só que isso é uma treta, é uma treta. Eu vou-te explicar porque. Eu dou um exemplo muito... Eu gosto de dar exemplos, que é o quê? Imagina esta camisa. Eu tenho uma nódoa, faço aqui uma nódoa. E tu vês a nódoa, isso é a tomada de consciência, está aqui a nódoa. Então vamos lavar, vamos pôr aqui um produto para a nódoa e vamos lavar e eu tiro aqui grande parte da nódoa, a gente deixa de a ver. Eu pego na camisa e vou pô-la no microscópio. E aparece-me ali a marca da nódoa. O que é o microscópio? É o avançar, é o aprimorar da nossa consciência, é o nosso amadurecimento, é vermos com outros olhos, não é? E isto está constantemente a acontecer. Quando tu vais a ver, ainda tem um bocadinho da nódoa. Porquê? Tu vês que está resolvido consoante a tua consciência de agora. Mas quando tu começas a ter uma outra maturidade emocional, tu começas a ver, não, afinal eu tenho aquele comportamento porque se calhar aquilo ainda não está bem resolvido dentro de mim. Mas isso é um trabalho de uma vida inteira. Desengane-se quem acha que faz um processo terapêutico ou que faz 1 ano, 2, 3 de terapia e que vai ficar com os assuntos todos resolvidos. Isso é a maior mentira que a pessoa está a pregar a ela própria. Porque isto é um trabalho de uma vida inteira. Senão não estaríamos aqui, exatamente, não é? Nós estamos aqui a aprimorar. A aprimorar e aprender a adaptar-nos consoante as situações que nós temos na nossa vida. E tu não achas que às vezes até pode ser um bocadinho trapaceiro, no sentido em que a ignorância é uma benção? É que depois chega a um ponto em que tu, já dizia Fernando Pessoa, tu, para além de questionares tudo, tu ficas cada vez mais frustrada porque tu compreendes, tu sabes porque é que estás a agir assim porque quando tu agias e nem sequer pensavas, era de género, eras a dona da razão e estava tudo bem, seguias a tua vida e nem pensavas mais no assunto. Comprasses as guerras que comprasses. Agora é uma luta muito difícil, porque tu compreendes-te. Certo. Tu percebes. Sim. E aquilo parece que estás sempre tipo a overthinking. Mas se calhar eu ainda não percebo ao ponto de conseguir mudar. Porque o que eu costumo dizer é, a tua consciência não é sinal de mudança. Ok, desenvolve esse pensamento, eu acho que isso é muito interessante. Tu trabalhas na área do fit, não é? Do desenvolvimento pessoal também, e trabalhas as várias vertentes da alimentação, etc. Imagina uma pessoa que está a querer fazer uma nova readaptação alimentar. E tu dizes assim, olha Isabel, tu para teres as melhoras que tu pretendes, tu para atingires o objetivo que tu pretendes, tu não deves comer este Kit Kat todos os dias. Porque vai-te fazer mal, vai-te fazer aumentar a tua glicose, papapá. Eu tenho consciência que isso me faz mal, mas continuo a comer. Então, a consciência é sinal de mudança? Não. Muito bom. O que é que falta aí, então? Mudança de comportamento. Como é que isso se faz? Então, criando novos hábitos e com uma coisa que as pessoas assumem que é algo muito pesado, mas que não, é uma questão de amor próprio, que é disciplina. Sem disciplina, não há amor próprio. Porque se tu te amas, tu vais fazer aquilo diariamente para o teu bem-estar, para o teu equilíbrio. Então, consciência não é sinal de mudança. Tem que haver consciência e mudança de comportamento. Pessoas muitas vezes, é uma pergunta que me fazem muito. Filipa, como é que eu tenho disciplina? Pá, tu és adulto, meu. É tão simples quanto isto. Eu não consigo, o simples facto da água. Eu não consigo beber água. Mas está-me um adulto a dizer que não consegue beber água. Eu não te estou a pedir para saltares 3 metros. Eu estou-te a pedir para beber água. Tu estás a lidar com um adulto que se calhar tem a criança dele ferida. Não é? Porque todos nós sabemos o que é que temos para fazer. Se a pessoa quer o resultado e fica ali tipo em loop no comportamento que sabe que não lhe dá o resultado. A pessoa quer te responsabilizar a ti pelo resultado dela. Mas o primeiro passo é ela aceitar-se como é e responsabilizar-se pelos resultados que ela tem. Então o que é?
Eu tenho uma coisa muito simples que faço a nível terapêutico, um rastreador de hábitos, em que a pessoa coloca no seu frigorífico e vai pintando uma coisa básica, de vermelho tudo aquilo que não compre e de verde tudo aquilo que compre. Mas quem é que define esses hábitos? É ela ou és tu que a guias? Ou é em conjunto? Eu inicialmente tenho alguns hábitos, mas depois a pessoa tem alguns hábitos que para ela fazem sentido. Mas, por exemplo, uma delas é beber água. Um dos hábitos é beber água. O outro hábito é, por exemplo, deitar cedo e acordar cedo. Outro hábito é, por exemplo, antes de dormir, estar 1 hora sem estar ao telemóvel e sem estar na televisão, no tablet, etc. Porquê? Porque aquilo vai desregular todo o teu sono, não te vai ajudar a descansar em condições. Outro hábito, a caminhada, de 10 a 15 minutos, aquela caminhada que eu falei aqui no início. E porquê 10 a 15 minutos? Eu dou uma panóplia de motivos para a pessoa fazer a caminhada, mas nem isso serve que faz com que a pessoa faça essa caminhada diariamente. Então eu queria uma coisa básica, como as crianças, fizeste esta tarefa? Pôr ali um autocolante bonito. Então o rastreador de hábitos serve para isso, porque no final de semana a pessoa vai olhar para ali e vai dizer assim, eu não estou nada comprometida com a minha mudança, com a minha transformação. E ela própria vai querer alterar isso. Se ela tiver um acompanhamento ali regrado, e regrado eu não quero dizer duro, não, isto tem que ser uma coisa leve, mas não mole. É o simples, mas não fácil. Exatamente, estar aqui no meio termo, em que a pessoa saiba que se ela não fizer aquilo, quem vai padecer é ela, porque tu estás a dar o teu melhor. Tu estás a dar os teus 100%, mas ela precisa de dar os 100% dela, que é estar comprometida. Eu não lhe peço que ela cumpra aquilo tudo uma vez. Aliás, eu começo por pedir apenas a caminhada, mas acredita que é das coisas mais difíceis que eu lhes peço. Porque a maior parte deles, inicialmente, não consegue cumprir. E seguramente que vem todo um conjunto de culpabilização externa, e não porque simplesmente lá está, não estou comprometido o suficiente ainda para conseguir fazer isto. Eu passo muito por isso. Mas essa alteração que a pessoa procura na vida dela, não és tu, não sou eu, não é ninguém que a vai fazer. Tu podes ir ao lado da pessoa, acompanhá-la no processo, mas não podes caminhar por ela. Exatamente. Que é ela responsabilizar-se. Porque as pessoas estão sempre focadas, aconteceu-me isto, a minha vida está assim por causa disto, daquilo. Não, responsabiliza-te. Tudo aquilo que nos acontece na nossa vida é porque nós de alguma forma permitimos. Não sentes que se encontrou um bocadinho de conforto no desconforto hoje em dia? Tipo aquela luta de supermercado de eu ontem, isso é porque tu não viste eu, então eu nem te vou contar. Tipo, parece que estamos sempre a querer disputa, ser pior, a ver quem é que está pior. Mas isso é o típico português. Achas que é só do português? Eu acho que é mesmo das pessoas. Mas eu acho que isso é algo muito português, que é a pessoa não sabe escutar. Tem sempre que intervir e mostrar que, de alguma forma, o que lhe aconteceu a si mesma foi pior. Parece que estamos a competir. Em vez de estarmos a competir pelo melhor. Porquê? Eu não consigo compreender francamente, e sabes que há outra coisa que hoje em dia, Isabel, me mete muita confusão, estando a falar de adultos, lá está, que é, as pessoas ficam a viver num mundo altamente picuinhas, de género, aquilo que a maior parte das pessoas é um drama, para mim é simplesmente a vida a acontecer. Tipo, a vida acontece, gente, a vida acontece para toda a gente. De género, as pessoas parece que ficam a viver numa utopia onde tudo é uma escolha, porra. Se eu estou aqui, eu já disse que não a outro sítio qualquer. Exatamente. É inevitável. Tudo é uma troca. E a pessoa parece que fica a viver num mundo onde ela quer retirar o benefício desta e o benefício daquela e fazer aqui uma fusão e só ter o benefício das coisas. Isto não existe. E tipo, a maior parte das pessoas fica a sofrer
é um sofrimento completamente desnecessário. Se ela realmente tipo, parasse para eu sou adulta, porra, eu já percebi que é isto e tudo tem uma consequência, eu vou simplesmente assumir e ver qual é que é a consequência que eu quero pagar. Ponto. Mas isso é a tua forma de ver as coisas. A maior parte das pessoas não está desperta para isso. Grande parte das pessoas acha que merece aquilo, que tem que ter aquilo e que já passa por muito, que já sofre muito. As pessoas estão constantemente a escudar-se numa postura de vítima. Tu encontras montes delas na rua. É o mais comum. Mas não devia quem ser é vítima normal. não quer mudar. Eu acho que nós normalizamos coisas que não devíamos normalizar e essa é uma delas. Este discurso não devia ser o normal, não devia ser o comum. Mas é. E quem está bem, quem está feliz, parece que se esconde e até tem vergonha, porque depois é quase que um julgamento alheio de tipo, também este agora vem aqui com a mania, que também está sempre tudo bem. Não, muitos até chamam a positividade tóxica. Sim. Não é? A positividade tóxica. Estás sempre feliz, até irritas. Mas isso... estás sempre triste, até irritas. E eu costumo dizer, mas estar triste vai ajudar-me em alguma coisa na minha vida? Não vai ajudar. Apesar de que nós temos que vivenciar as várias emoções, não é? E todas elas são necessárias na nossa vida. Temos que permitir sentir essa tristeza, mas também temos que nos permitir ver o lado positivo das coisas. Exatamente. Nós somos treinados, desde que nascemos, não é? Para ver o lado negativo, porque é a forma de nos protegermos, de sobrevivermos. Mas pensar negativo custa exatamente o mesmo que pensar positivo. E dói menos, ajuda-nos a ter uma outra visão da vida. Eu costumo dizer que treinei o meu pensamento, e nota-se, não é? O meu pensamento positivo a pensar em tostas mistas. Porquê? Porque eu era uma pessoa extremamente negativa, muito negativa. E eu adoro tostas mistas. É das coisas que eu mais gosto de comer. E então o que é que acontece? Cada vez que eu tinha um pensamento negativo, pensava numa tosta mista. Não ia comer, como é óbvio, mas era uma forma de cortar aquele pensamento. Não é? E nós estamos constantemente a ter pensamentos que vêm de forma negativa, etc. Nós temos que cortar essa frequência. Porque frequência atrai frequência. Se eu penso negativo, vou atrair outras coisas negativas. Porque o nosso cérebro não consegue distinguir o que é verdade do que é mentira. E se eu estou a vibrar numa determinada vibração, é isso que ele me vai trazer. Vai enviar isso para o universo e o universo dá-me de volta. Pois, porque nós depois vamos procurar no exterior validação para as nossas crenças e quando vem alguém que nos mostra uma outra perspectiva, nós fechamos, porque não, mas isto não é assim, e continuamos a procurar validação, não é? Quando não queremos mudar, sim. Exatamente. Quando não queremos mudar. Como é que a pessoa cria essa disciplina? Bem, isso é uma pergunta difícil. Como é que cria essa disciplina? Primeiro a pessoa tem que estar aberta a querer ver noutras perspectivas. Tudo aquilo que eu te disse até agora, eu digo assim, esta é a minha forma de ver a vida. Não quer dizer que seja a correta, não quer dizer que esteja 100% certa. Eu fui adaptando a minha forma de ver a vida. Mas sempre estive aberta a ouvir a tua versão, a versão do António, a versão do Miguel. Eu sempre estive aberta. E depois escolhi aquilo que eu achei que fazia sentido para mim. Por isso é que se diz tanto que o meio molda a nossa mente, a nossa realidade, os nossos comportamentos. Ou seja, as pessoas com quem eu convivi, e conviver não é estar a tomar um café, muitas das vezes, conviver pode ser leres um livro de determinada pessoa. Aquilo que tu estás constantemente a nutrir o teu corpo, vai nutrir também a tua mente. Por isso, eu seleciono muito bem aquilo que eu quero na minha vida. E é uma mente aberta, depois já não dá para fechar, não é? Eu acho que isso faz muito sentido. Tu depois de veres determinadas coisas, e acho que é muito assim na experimentação, que é,
Estás aberto em primeira instância a receber outras perspectivas e depois, tipo, tu continuas a fazer aquilo que faz sentido para ti, mas vais experimentando. Exato. E os resultados inevitavelmente te vão dizer o que é que vale a pena ou não fazer. A questão da disciplina, eu também considero que essa é tipo a pergunta de milhões e eu também não sei muito bem qual é que é a resposta. Ainda que me perguntem muito, lá está, no âmbito do treino e da alimentação e tudo isso. Pá, a pergunta que eu posso fazer para quem nos está a ouvir neste momento é pensa naquilo que estás a fazer hoje e pensa o que é que te vai levar a alcançar daqui a 10 anos se tu estiveres a seguir o teu comportamento de hoje. E depois pensa nesse clique que tu por algum motivo pensaste que seria bom para ti, porque se chegas, no meu caso até mim, na questão do treino, é porque alguma coisa te doeu e tu vieste procurar para mudar. Se mudasses efetivamente os hábitos para os quais não estás a conseguir ter disciplina, como é que se perspectivas a tua vida daqui a 10 anos? Epá, e acho que esta é a melhor forma, que é tipo, vai custar a ganhar essa... É rotina, eu acho que é rotina mesmo, passa por rotina. Mas o tempo vai passar e vai. Tipo, é uma escolha bué de simples. Conheces aquele exercício da linha da vida? Não. Em que tu colocas num papel 0 anos, não é? Que foi a pessoa nasce e a idade que a pessoa tem. E a idade que a pessoa tem e a esperança média de vida que ela acha que tem, consoante os familiares dela. Então ela vai assinalar a vermelho tudo aquilo que ela já viveu e a verde aquilo que ela acha que ainda lhe falta viver. Ela viveu a vida dela consoante as ideias dela e consoante aquilo que ela achava que era bom para ela, que levaram exatamente ao sítio onde ela está hoje. Ela está feliz com isso? Não. Então o que é que ela perde neste tempo que lhe resta em aplicar muito bom. outra forma de ver a vida? Isso é muito bom. Isso é uma forma da pessoa ter consciência. Porque nós dizemos assim, eu acho que tenho esta esperança média de vida. Mas tu não sabes. Pode ser já amanhã. Então ela tem que aproveitar aquilo que resta da melhor forma possível. Esse exercício é mesmo muito bom. E o que é que ela perde? Se não estás feliz neste momento, não perdes nada. Exatamente. Isto é tão claro, mas tão difícil ao mesmo tempo. Exatamente. Mas é simples. O problema de tudo isto é que é tão simples. É tão óbvio que até dói. Exatamente. E depois as pessoas são assim, mas eu já sei isso. Pois é, o problema é aplicar. Pois é. Porque toda a gente sabe que tem que beber água todos os dias. Toda a gente sabe que tem que descansar. Toda a gente sabe que tem que ter uma alimentação equilibrada. Mas não faz. Exatamente. Não é? Como é que tu trabalhas então a pessoa para ajudar neste sentido, a desbloquear estas dificuldades? Conta. Cada caso é um caso, não é? Tu trabalhas individualmente? Sim. Ok. Eu trabalho individualmente, há situações pontuais em que trabalho em grupo, não é? A questão do retiro, trabalho em grupo. Mas quando eu vou para um retiro, eu já fiz uma série de questões a que as pessoas perguntaram para eu conseguir alinhar o retiro consoante aquilo que cada um precisa de trabalhar, não é? Eu não gosto de fazer... Eu construo o... São que 2 dias? O retiro são 2 dias e mais umas horas, sim. Mas é muito intenso, muito intenso. Eu agora não tenho um retiro, mas tenho, por exemplo, o ritual de Ano Novo. Que a pessoa, ritual? Não, ritual, tudo aquilo que tu fazes, olha, o ires tomar banho, tomares o pequeno almoço, isso é o teu ritual da manhã, não é? Exato. Então eu faço um ritual de Ano Novo, já faço há vários anos. Em que é que consiste este ritual? Em atos simbólicos. Outra palavra complicada. Atos simbólicos. Tudo aquilo que tu fazes, por exemplo, se vais casar, ou colocar uma aliança, isto é um ato simbólico, não é? O assinar um papel é um ato simbólico. E então eu faço 2 atos simbólicos, que é o ritual de karma. E o que é isto do ritual de karma? É a pessoa libertar-se, assumir o compromisso de deixar no ano anterior tudo aquilo que não lhe agrega valor. E que muitas das vezes não são coisas materiais, é aprender a dizer não, o saber colocar limites, o saber cuidar de si, criar, por exemplo, uma rotina
de autocuidado, para proporcionar aqui uma construção do amor próprio, porque o amor próprio constrói-se, não é? Pois eu ia te perguntar, mas isto é uma coisa que ela faz tipo ao longo do ano, não é? Não, o ritual de Ano Novo começa assim. Fazemos o ritual de Karma, em que a pessoa assume que quer despir-se daquelas determinadas coisas. E depois temos o ritual de Abundância e Prosperidade, que é outro ato simbólico, em que a pessoa tenta alinhar a sua frequência com aquilo que quer atrair. Como é que nós fazemos isto na prática? Eu explico as várias leis universais que existem, não é? A frequência, a lei do dar e do receber, tudo aquilo que nós fazemos, colhemos de volta, falando numa linguagem mais simplista. E então, conheces o quadro? Tu se calhar fazes esse exercício. O quadro das mudanças que a pessoa quer atingir em 6 meses? Então nós fazemos assim um quadro em que ela vai fazer recortes, vai fazer ou desenha ou escreve, e depois esse quadro tem que ser o mais simples possível e num sítio, ela vai colocar isso num sítio onde ela bata constantemente os seus olhos. É o que nós chamamos o vision board, não é? Exatamente. Mas esse é apenas um exercício, eu não faço isso em todos os rituais. A carta, por exemplo, o do ano passado fiz desta forma. Nós fizemos uma fogueira em que a pessoa despia tudo aquilo que não queria carregar na fogueira, libertando as folhas de loureiro enquanto estava a verbalizar em voz alta, para que todos ouvissem, o que é que queria deixar no ano anterior. E é curioso que as pessoas permitem-se despir completamente e não ter receio do julgamento. Tive lá uma pessoa que disse: eu este ano vou deixar de beber. E efetivamente ela deixou de beber. Mas a coragem que ela teve em dizer isso em frente a 50 pessoas, isso é uma coragem muito, muito grande. Principalmente sabendo que ela tem uma imagem na praça. Ela fez isso, não é? Na fogueira, e depois a outra parte, o ritual da prosperidade e da abundância, como é que foi? Eles escreveram num papelzinho 3 pedidos que queriam muito conseguir, mas 3 pedidos que tu vais lutar por eles. Nós não podemos estar à sombra da bananeira à espera que aquilo nos chegue, não é? O quadro, etc., a carta que eles escrevem serve mesmo para adaptar isso. Então, pegaram no balão, meteram o papelzinho dentro do balão, enchemos com hélio, metemos uma luzinha no balão e todos tinham o seu balão. E a certa altura eles voaram todos ao mesmo tempo, à noite. Ou seja, a nossa mente não consegue distinguir o que é verdade do que é mentira. Agora imagina a pessoa a ver o pedido dela, aquele cenário todo a acontecer. O que é que ela sentiu dentro dela? O que é que as pessoas sentem? Com aquela emoção toda, a vivenciar aquilo. Meio caminho já estava feito para conseguir concretizar. Percebes? E o ritual de Ano Novo é muito... Olha, este ano o tema é o Avatar. Eu gosto muito do Avatar. E eu acho que o Avatar tem várias mensagens, mesmo no contexto espiritual, que quem estiver atento consegue perceber. Uma delas é: eu vejo-te. Quando nós estamos a dizer a alguém eu vejo-te, eu não te estou a ver fisicamente, eu estou a ver o que vai dentro de ti. E isso acontece muito no filme do Avatar, por exemplo. A conexão, a água que liga tudo, isso é extremamente espiritual. A água, que são as nossas emoções, nós somos 70% de água, certo? As nossas emoções vagueiam por tudo que é o nosso corpo. Então é esse o tema deste ano, é o Avatar. Eu acho que a palavra tem muito poder no teu comportamento. Claro. As coisas verbalizadas e mesmo passadas para o papel, escritas, têm um poder bué maior do que só na tua cabeça. E essa questão da coragem de verbalizar certas coisas, sabes que acontece-me muito a mim também. Sempre que eu tenho vergonha, digamos, de dizer alguma coisa, porque tenho uma imagem a manter em determinadas áreas, não é?
Mas depois é aquele momento em que tipo, eu preciso, porque alguém vai aprender alguma coisa com isto, porque isto não é vergonha nenhuma, todos temos problemas, tipo, eu vou dizer. E todas as vezes que eu disse eu vou dizer e que efetivamente disse, eu percebi que o julgamento, lá está, estava só em mim. E que uma coisa, lá está, uma coisa é vitimismo, outra coisa é vulnerabilidade. Todos nós temos problemas. Exato. E todos nós, está tudo bem. Não podemos é ficar, coitadinho de mim, a culpabilizar o mundo. É o que é, ok, não está perfeito, mas eu vou trabalhar para ultrapassar isto. E quando eu os pus para fora, eu estava preparada para receber um monte de crítica, de julgamento, de preconceito, e foi ao contrário, porque lá está. Toda a gente queria ter aquela coragem, toda a gente está a passar por aquilo, toda a gente está a achar que toda a gente vai achar, ninguém vai achar nada, toda a gente vai achar, esta gaja é incrível. Até porque tu não sabes o que é que os outros vão achar, tu não pensas com a cabeça deles. Quando tu pensas que os outros vão achar, era o que tu pensarias. Exatamente. Não era? Lá está, o preconceito que tu tens dentro de ti, de outras pessoas, tu ias julgar daquela forma e como tu sabes, tu já te julgaste a ti, ninguém pensou nada, foste tu que pensaste. É mesmo isso, Não mesmo isso. Eu costumo dizer que a vergonha está muito associada à culpa. De alguma forma, quando nós nos sentimos envergonhados, é porque nós sentimos culpa de alguma coisa. Exatamente. Não é? E então, nós termos consciência do que é que sentimos na realidade e não estar a deturpar as nossas emoções é meio caminho andado para ficarmos bem resolvidos. E nesse momento, a vida é tão leve. Exatamente. É a vida a acontecer. Tudo o que acontece, lá está, é a vida a acontecer. Exato. E ela é muito breve. Por isso, vamos aproveitá-la da melhor forma possível. Com isto não quer dizer que eu não faço asneiras, eu faço montes de asneiras. Também tenho os meus 5 minutos, como toda a gente. Claro. Eu sou humana. Agora, eu escolho viver assim. Muito bom. Tu consideras, Isabel, que tu tiveste alguns problemas de saúde? Queres falar um bocadinho sobre isto? Consideras que isso teve algum impacto nesta tua transformação também como pessoa e forma de ver a vida? Eu vou-te ser o mais transparente possível. Aos 14 anos eu tive o cancro na bexiga. Naquela altura foi um impacto para mim eu ouvir a palavra cancro, porque eu fiquei assustadíssima. Mas a minha mãe tentou fazer com que aquilo que eu ouvi me parecesse que tinha sido mentira. Ela conseguiu, vá lá, eu vou usar uma palavra, mas é esta palavra manipulação, mas de uma forma positiva, ok? Ela manipulou ali de forma a que eu acreditasse que nada daquilo tinha acontecido. Então eu vivenciei aquela fase toda muito tranquila, ia ao hospital fazer os tratamentos. Recordo-me perfeitamente que cada vez que vinha embora comia uma americana e bebia um iogurte líquido. Aquilo era muito prazeroso para mim. Quando é que eu tenho verdadeiramente consciência do que me aconteceu? Foi quando eu tinha 18 anos e vou a primeira vez para dar sangue. Vou para dar sangue, a pessoa está-me a fazer as perguntas, já recebeu alguma transfusão, já fez alguma cirurgia, e eu disse exatamente o que tinha feito. E fez quimioterapia? Fiz. Estás a ver? Eu sabia tudo. Eu só não tinha... A carga negativa associada. E a consciência da magnitude que era aquilo, não é? Quando eu a dizer aquilo, me cai a ficha, aquilo foi como se eu tivesse vivido aquilo naquele momento. Percebes? E cheguei a casa e oh mãe, porquê é que tu não me contaste? Ela não tinha que me contar, porque eu estive sempre lá. Eu é que não estava consciente, eu não estava presente. Que foi a forma que eu tive de encarar e de superar aquela situação. Eu não estava emocionalmente presente naquele instante. Mas lá está, não consideras que aí ignorância é uma bênção? Sim, ajudou-me imenso. Não é? Ajudou-me imenso a passar aquela fase, porque se eu continuasse com aquela energia que eu tive quando ouvi aquele primeiro impacto, cancro, eu não me tinha safado. É isso, é a carga com que nós muitas vezes vivenciamos as coisas por preconceitos que nós já temos, não sei porquê. Porque o que é que eu acreditava naquele momento? Cancro, morte, eu vou morrer. Exatamente. Foi por isso que a minha mãe usou daquelas estratégias que espera, a minha mãe tem o 4º ano.
a capacidade que a minha mãe teve de fazer aquilo, eu acho que aquilo foi fantástico. Aquilo foi quase uma hipnose que a minha mãe me fez. Uma forma de ver as coisas completamente diferente daquela que eu tinha tido o impacto. Eu lembro perfeitamente de eu estar em frente ao médico com a minha mãe e o doutor dizer isso. Mas posso-te dizer que depois tudo se tornou leve para mim. Foi muito mais leve. Para mim foi muito mais complicado. Depois, quando eu fico sozinha com a Luna com 2 anos e eu com 22, 23 anos, 23 sim, com uma casa para pagar, o carro para pagar, tudo, e uma filha para sustentar e que não lhe podia faltar nada, foi muito mais marcante para mim isso do que propriamente o cancro naquela altura. E isso eu estou-te a ser o mais sincera possível. Eu considero-me uma abençoada porque eu não sei o que é cair-me o cabelo, porque não me caiu o cabelo, porque eu fiz uma quimio localizada, através da algália na bexiga, ou seja, não me caiu o cabelo. Aparentemente ninguém via que eu estava doente. Tu hoje em dia tens alguma mazela? Não. Nada? Não. Muito bom. Estou completamente tranquila nesse sentido. Muito bom mesmo. Mas lá está. O próprio tratamento me ajudou a que eu tivesse uma outra vivência. Porque imagina, se me caísse o cabelo, as outras pessoas iam olhar para mim. Não é? Iriam, ai, coitadinho, ou não só, podia não ser nada daquilo, mas iria impactar-me. Já é outra carga, exatamente. Agora, ninguém sabia o que se estava a passar comigo, porque a minha mãe e o meu pai não contaram a ninguém. Ninguém. Eu ia todas as terças-feiras fazer o tratamento ao Santo António, que eu fui seguida no Santo António. Faltava todas as terças-feiras. Eu própria falei com a professora a dizer que ia faltar, porque tinha o tratamento, papapá. Como eu era uma miúda extremamente responsável, a professora sabia, vê lá, os professores sabiam, tinham consciência do que é que eu estava a passar, mas eu não tinha essa consciência. Eu estou-te a dizer isto, eu estou a sorrir, mas isto é uma alegria para mim eu não ter tido essa consciência. Acho que é bué fixe, toda a gente normalizou ao máximo e é mesmo assim que tem de ser. Exatamente. Tipo, é o que é. Mas é que foi mesmo. Aquilo para mim foi o impacto, mas depois com aquela lavagem cerebral que eu levei, está tudo bem. Yeah. Mas lá está, eu sou uma felizarda. Nem toda a gente se pode gabar de ter passado uma situação assim, não é? A maior parte das pessoas que passam por uma situação dessas é uma situação super dolorosa, a todos os níveis, tanto a nível emocional como a nível físico, muitas das vezes a nível familiar e profissional. E eu sou uma felizarda porque nada disso me aconteceu. Eu consegui fazer a escola normalmente, eu consegui vivenciar tudo normalmente familiar, ninguém sabia de nada, ninguém notava nada, estava tudo ótimo. Muito bom. Atenção, eu uso muito a expressão do ignorância é uma bênção. Certo. De género. Claro que eu não concordo com... Eu percebo, mas não concordo, como é óbvio. Eu acho que realmente o segredo de uma boa vida, para mim, pelo menos, é eu ter esta consciência e ao mesmo tempo conseguir, de forma consciente, perceber que, ok, se eu não soubesse talvez fosse mais fácil, mas era só, é tipo uma falsa felicidade. Certo. É como, de género, ainda no outro dia falava disto com as minhas alunas, precisamente a propósito do conhecimento, e estava, olha, as criancinhas em África são tão felizes. Opá, eu prefiro um dia triste na minha vida do que 1000 dias felizes na vida delas, porque a ignorância é uma benção, mais ou menos, é tipo uma ilusão de felicidade, não é? E a felicidade, ou seja, depende do conceito que tu tiveres de felicidade. Claro, exatamente, a felicidade para ti, tipo, eu acho que nada é certo e nada é errado, só é errado a partir do momento em que te atormenta, porque se não te atormentar, está tudo bem. Está tudo bem, lá está, não nascemos todos para ser padres, Claro, está mesmo tudo certo, temos que claro. respeitar, temos que ter a capacidade de entender o ponto de vista do outro e lá está, acho que muitas vezes nós não entendemos o ponto de vista do outro e acho que se cria tantos choques nas pessoas porque as pessoas estão a julgar a verdade do outro pelas suas verdades e de género,
aquela pessoa, lá está, ela vivenciou coisas diferentes, tipo, eu não posso julgar as atitudes dela com as minhas vivências, porque eu fui exposta a outras coisas. Claro. Ela vê a vida de uma outra forma que eu não vejo, tipo, seja lá o que isso for, não é certo nem é errado, é o que é. Exatamente, mas nós, muitas das vezes, é difícil para o outro sair do círculo dele e colocar-se no lugar do outro. Eu costumo falar muito dos óculos cor-de-rosa e dos óculos azuis. Eu tenho os óculos azuis e tu tens os cor-de-rosa. Tu dizes-me assim, o mundo é cor-de-rosa. E eu digo, não, o mundo é azul. Alguma de nós está errada? Ninguém. Exatamente. Tu efetivamente vês azul. Exatamente. Então qual é que é a situação que tem que acontecer aqui? Eu tenho que te emprestar as minhas lentes e tu tens que me emprestar as tuas. Que é conversar, que é comunicar. Quer dizer, olha, eu vejo as coisas desta forma, desta maneira. Para mim faz sentido assim. E quando tu ouves a realidade do outro, se calhar até te vai fazer sentido para ti. E aí sim vais adaptar e vais conseguir ver as coisas de uma outra forma. Já viste o filme Matrix? Não sou muito de ver filmes. Pronto. Eu gosto muito de filmes. Então, há um filme no Matrix que está uma miúda com uma colher e vê-se a colher a mexer-se toda. E então o protagonista, não é? Olha para ela e pega na colher e tenta fazer a mesma coisa. E ela, esquece, não é assim, tens tu que te adaptar. Esquece que a colher mexe. Cria tu essa realidade. E a partir do momento em que ele começa a pensar dessa forma, a colher começa a mexer-se. Não é? A colher não existe. Somos nós que criamos a nossa realidade. Yeah. Isso é muito bom. Não é? Então, eu gosto de ver filmes porque há sempre... E atenção, gosto de ver filmes, sou seletiva. Mas aprendes sempre alguma coisa. E até é uma forma de comunicar com o outro. Porque às vezes as nossas palavras não chegam ao outro da mesma forma como tu a queres transmitir, percebes? Não, às vezes não se faz entender. E se calhar uma imagem, uma situação, Exato, faz com que a pessoa entenda de uma outra maneira. outra forma. Exatamente. Então vamos lá aos nossos jogos. Ora, o primeiro é aqui o nosso jogo do pote. E qual é o objetivo? Ora, tu vais retirar 4 nomes daqui e o objetivo é de seres a pessoa mais bem-sucedida possível e se tivesses que escolher uma pessoa para teu PT, uma para teu nutricionista, uma para teu terapeuta e uma para teu melhor amigo, quem escolhias e porquê? Ok? Portanto, 4 nomes. Mais um. Ok, boa. Abro? Abre-se os 4. E se eu não conhecer os nomes? Eu ajudo. Conheces? Não. Podes dizer? Vanessa Alfaro. Ok, é uma influencer daqui da nossa zona de Aveiro. Ela era uma menina muito gordinha, que entretanto começou a jornada de perda de peso, ficou muito conhecida nas redes sociais, hoje em dia tem uma empresa e faz marketing de influência, trabalha na internet. Madalena Abcacis, não é? Abcacis. Também não conheces? Conheço, assim. ok. Assim. Mais ou menos da televisão, não é? Senti julgamento aí. Não. Pergunta... Fernando Mendes, ok, conheço. É que eu também não sou propriamente uma pessoa que conhece muita gente, sem qualquer tipo de julgamento. Eu comecei... É mesmo porque normalmente as pessoas conhecem todas, eu fiquei surpreendida. Eu comecei esta entrevista a dizer que eu não sou nada boa com nomes, por isso... Joel J. Assim pelo nome, não sei quem é. É um mentor de alta performance brasileiro. Ixi, então é tudo aqui para a parte física, quase. Certo? O Joel J é muito virado para negócios, empresas... Eu acho que este nome não me é estranho. Eu aconselho toda a gente a acompanhar o trabalho dele, ele é incrível. Acho que não me é estranho. Então, e agora tenho que dizer quem é que seria o meu personal trainer? PT, nutricionista, melhor amigo e terapeuta. Epá, deixa-me pôr aqui melhor.
Diz-me que é uma menina influencer, que tem uma empresa, não é? Exatamente, passou por um processo de transformação de perda de peso, de 20 quilos, mais ou Que menos. tipo de empresa é que tem? Olha, ela neste momento, lá está muito virada para a influência digital e tem uma empresa na área da decoração, assim, algo desse género de acessórios de casa e coisas assim. Então, o meu terapeuta escolhia os BLJ. E és muito bem servido. E tens que espreitar o trabalho dele na internet. Então, Instagram, melhor amigo. melhor amigo, terapeuta. Não, terapeuta já temos. Então, melhor amigo, PT e nutricionista. Melhor amigo, a Madalena. Ok. Não a conheço pessoalmente, mas pela história dela acho que... Fernando Mendes. Então, já disse o melhor amigo e já disse o terapeuta. E qual é que me falta? Tens um PT ou um nutricionista. Epá. Fernando Mendes vai ficar bem em qualquer um. Depois vai. Sem julgamento. Não estou a julgar, só estou numa discussão aqui na minha mente. Então, nutricionista, escolheria a Vanessa Alfaro. Ok, boa. E para PT o Fernando Mendes, porque eu gosto pouco de fazer exercício. O PT molezinho. Exatamente. Deveria compreender Não me apetece ir lá, a perfeitamente. mim também não. Muito bom, Isabel. Olha, o nosso segundo jogo é um bocadinho diferente deste e é o jogo do facto. Que é o quê? Ora, eu vou trazer um facto curioso e pouco comum, que poucas pessoas sabem, mas verdadeiro. E o objetivo é que nós consigamos não só olhar para o facto em si, para a coisa em si, mas que consigamos precisamente fazer aqui uma segunda linha de pensamento e extrair um raciocínio, um princípio, um insight, alguma coisa que possa ser útil para a audiência e para o nosso dia-a-dia. Ok. Normalmente eu escolho um facto que tenha alguma coisa a ver com os convidados, portanto aqui neste caso terá muito a ver com a parte humana e portanto vamos ao facto de hoje. Estás preparada? Sim. Em casa, estão preparados? Bora lá então. Sabias que mais de 1.600.000 quilómetros de vasos sanguíneos se espalham pelo nosso cérebro? Isto é o equivalente a dar 4 voltas ao planeta Terra. E sabias também que o hemisfério esquerdo do cérebro tem quase 200 milhões de neurónios a mais que o hemisfério direito? Sendo que, para quem não sabe, os dois lados do nosso cérebro têm as suas particularidades. O lado esquerdo é o nosso lado mais ligado à parte racional, portanto é o nosso lado mais analítico, ligado então aqui à lógica e ao raciocínio, tem um grande potencial de resolução de problemas, enquanto que o lado direito é o nosso lado mais ligado aqui ao emotivo, ao sensorial e é o lado mais ligado aqui também à questão artística, de criatividade, etc. Sabias este facto? Sabia. Dos vasos sanguíneos? Não, dos vasos sanguíneos não. 4 voltas ao planeta Terra é muita coisa, é muita volta. Sim, mas é curioso, sabes que a célula básica do nosso cérebro é o neurónio. E o neurónio, a forma dele se comunicar é através das sinapses. Tudo aquilo que tu não executas com muita regularidade, essas capacidades se vão perdendo, não é? E os vasos sanguíneos servem para quê? Para irrigar, para alimentar essas células. Se nós não damos uso a essas capacidades, várias partes do nosso cérebro é como se ficassem completamente anuladas. Por isso, quando num dos hábitos peço à pessoa para aprender uma coisa nova todos os dias, isso é uma forma de a pessoa estar a trabalhar o seu lado mental, a trabalhar o seu cérebro, porque o nosso cérebro é como se fosse um músculo. Ele também precisa de ser exercitado, certo? Tudo aquilo que nós não exercitamos, o que é que acontece? Não é? Começa a mirrar, começa a atrofiar, por assim dizer.
E o nosso cérebro não é diferente, temos que lhe dar uso diariamente. Eu achei muito curioso esta questão do lado esquerdo e do lado direito. Confesso que não sabia a proporção. Lá está, ter mais células não significa necessariamente mais atividade, suponho Certo. eu. Até porque acho que isto deve depois depender muito de pessoa para pessoa. Lá está, a malta mais das artes, mais artista, deve ter este lado muito mais desenvolvido, ainda que haja mais células no outro. Mas achei mesmo interessante, do tipo, 200 milhões a mais é um número muito grande. Do lado racional. Ora, nós somos muito pouco racionais, mesmo, muito pouco racionais. Mas ao mesmo tempo, acho que também somos muito pouco emotivos, ou pelo menos temos pouca inteligência na gestão do nosso lado emotivo. Sim. Ou seja, nós na verdade, lá está, ou trabalhamos muito nestes dois lados para que eles convivam em equilíbrio e nós consigamos extrair o melhor um do outro, ou então nós damos por nós, mais uma vez voltamos ao mesmo sítio, que é literalmente no piloto automático. Sim. E somos tão emocionais, mas ao mesmo tempo somos tão burros emocionalmente, mas ao mesmo tempo somos tão pouco racionais e tão ilógicos que tomamos bué decisões que, tipo, quando paramos para pensar nelas, foi tipo, por que raio é que eu vi isto? Isto nem fez sentido nenhum, nem por um lado nem por outro. Exato, Não é? exato. Mas eu costumo dizer que inteligência emocional não nos é ensinada a maior parte das vezes, não é? E isso é algo que nós temos que ir trabalhando ao longo da nossa vida. E que não existem emoções boas, nem existem emoções más. E todas elas fazem parte da nossa vida e servem todas elas para que nós sobrevivamos, para que nós consigamos viver e estar em equilíbrio e nos possamos proteger. Porque falamos tantas vezes o medo, por exemplo. Eu quero acabar com este medo, eu quero eliminar. Mas o medo é uma forma de nos protegermos, não é? Nós não vamos acabar com o medo, nós só não vamos permitir é que ele nos bloqueie, que ele não nos deixe ir mais além, não é? Assim como a ansiedade. A ansiedade, eu costumo dizer que é uma evolução do medo, que é estarmos constantemente a pensar em perigos e em coisas que podem vir a acontecer e que a maior parte das vezes nem acontecem. É estarmos sempre na expectativa. Para quê? Para que possamos estar preparados, para se aquilo acontecer, nós conseguirmos reagir. E a ansiedade é negativa? Não. Ela só é negativa quando passa, não é, a níveis completamente desregulados, que passa a ter o controle da nossa própria vida. Deixamos de estar nós ali a gerir as nossas emoções e é a ansiedade que toma conta de tudo. A ansiedade não é negativa e todas nós temos. Ninguém vai conseguir eliminar a ansiedade. Vai conseguir diminuir os níveis de ansiedade. Muito bom. Não é? E para isso nós precisamos de conhecer-nos bem, perceber como é que o nosso corpo comunica connosco, porque ele dá-nos sinais todos os dias. Se nós temos sede, se nos dói alguma parte do corpo, ele está a comunicar algo. É estar atento. Só que o que é que acontece? A maior parte das vezes nós silenciamos. É como o telemóvel. Não incomodar. Incomodar durante algum tempo. E quando vamos a ver, já estamos com uma doença. Porque ela vai somatizando. E as nossas emoções têm esse poder. Porque se nós não deitamos cá para fora de forma equilibrada e calamos, aguentamos, etc., ela vai se tornar uma doença. Isso é muito bom. Isso é mesmo um insight muito, muito, muito bom. E ir atrás da nossa inteligência emocional, eu acredito, Isabel, que há inúmeras formas de o fazer. Esta é uma forma de o fazer. A pessoa que está a ouvir isto neste momento, ouvir podcasts, ver filmes, ler livros, falar com outras pessoas, ir atrás de outros conhecimentos, expor-nos ao desconforto de estar em ambientes que são profundamente desconfortáveis para nós, tipo pessoas que não têm nada a ver connosco. Acho que a inteligência emocional se desenvolve realmente vivendo. Exato. Vivendo. Mas eu só quero fazer aqui uma última parte, que há pouco tu dizias que as pessoas quase não conseguem sossegar e estar paradas, porque nós vivemos numa sociedade em que temos que estar constantemente a produzir, porque senão somos intitulados de preguiçosos, de improdutivos e muitas coisas mais. Mas uma coisa necessária para que nós possamos sempre dar o nosso melhor é descansar.
e é descansar com qualidade. Exatamente. É saber descansar. Para descansar, pode ser estar apenas deitado sem fazer nada. Nós não temos que estar a fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Isso é muito bom e isso dava todo um outro tema para um Exatamente. outro podcast. O descanso, como é que é? Trabalho enquanto eles dormem e o workaholic e não sei o quê. Tipo, eu confesso que sou muito aversa a esse tipo de coisas. Não, tu não tens de trabalhar enquanto os outros A dormem. nossa sociedade permeia esse tipo de comportamento, Yeah. não é? Mas E eu nós temos que costumo dizer fazer aqui um retrocesso. se trabalhar duro fosse sinónimo de sucesso, se acordar cedo fosse sinónimo de sucesso, todos os padeiros eram milionários. Não é? Se trabalhar duro fosse sucesso, todas as pessoas que têm trabalhos de empregadas de limpeza, operários que trabalham, sei lá, 12, 14 horas nas obras, tipo, não é sobre trabalhar duro, não é sobre trabalhar muito, é sobre esforço inteligente. E depende muito do que é a tua visão de sucesso. Também, Porque o sucesso para mim pode ser completamente diferente de sucesso para ti, não é? Só que estamos constantemente à espera de validação da sociedade, que nos digam, és muito bom, é trabalhador, ele não sossega, ele não para, ele não tem descanso. Isso não é positivo. Porque a algum momento ele vai ter que descansar e a algum momento ele vai ter que parar. E isso vem muito, lá está, de crenças familiares. Olha, lá está, é o que é e é aquilo que ela conhece. A minha mãe sempre foi esta pessoa, trabalhar de lés a lés, de segunda a segunda, de manhã à noite. A minha mãe nunca tirou férias na vida, nunca. Eu nunca fui de férias até ter o meu trabalho e ganhar o meu dinheiro, eu nunca tinha saído de casa. E quando eu comecei a trabalhar, ora, lá está, eu repliquei um padrão, pois era aquilo que eu sabia, então eu sempre vi aquilo, para mim aquilo era o certo. Então, eu dei por mim a trabalhar, eu saía de casa às 6h30 da manhã, chegava às 10h30 da noite, ao sábado trabalhava das 9 às 7, ao domingo das 9 à 1, tipo, isto era a minha vida. Rapidamente eu percebi que não era assim que eu queria viver. E no dia em que eu me despedi, aquilo para a minha mãe foi tipo, tu eras tão trabalhadora, filha, eras meu orgulho, e eu percebo com muito carinho aquilo que ela me estava a dizer. Mas tipo, não, eu não sou uma grande mulher por não ter vida, por viver não do meu trabalho e para o meu trabalho. Isso não faz de mim uma grande mulher, pelo contrário, eu estava-me a destroçar toda, a minha vida, as minhas relações. E eu olho para aquilo com muito carinho, lá está, porque é a realidade que ela conhece, mas se eu não tivesse parado para questionar, provavelmente eu hoje não estava a replicar aquele comportamento. E, atenção, que eu às vezes ainda dou por mim a pensar, tipo, porquê que eu ainda estou aqui, tipo, às 9 e tal? Isto que eu estou aqui a fazer, tipo, não posso fazer amanhã, tipo, vai morrer alguém, tipo, mas às vezes ainda dou por mim nessa roda de trabalhar bué, sabes? Claro. Porque isto custa a desconstruir. Sim, mas lá está tudo bem, tipo, eu assumo, eu falo e tipo, lá está, isto não é vitimismo, isto é vulnerabilidade. Não sei se ela vai cortar isto ou não faz mal, todos erramos, está tudo bem. Exatamente. Mas é muito isso e não temos que ter, julgamento negativo sobre isto. É o que é, são realidades e nós vivemos o que vivemos e temos que acarinhar também os nossos problemas, porque todos os temos. E é isso, é não deixar só que eles tomem conta de nós, e está tudo certo e viver a vida. Mas a ti deu-te o clique que tu percebeste, não é assim que eu quero viver a minha vida. A grande parte das pessoas, o que acontece é que elas vivem a vida inteira a replicar o padrão. Eu não sei como, Isabel, porque, a sério, doía-me bué. Tipo, eu percebi muito rápido, porque eu sofria bué. Mas a elas também dói. Como é que alguém consegue? Só que, como tu disseste, para ti aquilo era o normal. Como é que elas sabem que existe um outro mundo sem ser aquele? Eu também não sabia, mas eu sabia de uma coisa, eu não vivo feliz. E olha quantos anos é que me faltam para viver, eu não vou viver infeliz assim. Eu não sei o que é que vai acontecer do outro lado, mas eu pelo menos vou tentar o outro lado. Mas tu sentiste que tinhas um problema. A maior parte das pessoas não sente que tem um problema. E acham que é normal acordar todos os dias infeliz? Porque eu acordava infeliz. Porque só sabem essa realidade, só conhecem essa realidade.
Fogo, é muito estranho. Se tu és uma criança que acordas de manhã, vais tomar pequeno almoço, ouves o teu pai insultar a tua mãe, etc., e cresces nesse ambiente, como é que vai ser a tua vida adulta? Quando ouvires aquilo, é natural para ti. Tu vivenciaste isso. Mas como é que não questionas? Tipo, será... Tipo, toda a gente é assim? Sabes? Toda a gente é assim de achar que é normal? Não. Tu vivencias aquilo que tu aprendeste na tua infância como normal. Quando começas a ficar desperto para outras realidades, dá-te o clique. Pois. Como é que não dá o clique às pessoas? Porque nós vivemos no mundo, tipo, tu consegues ver que há outras pessoas que vivem de uma forma diferente. E a pergunta é... Não é tão mais fácil ir se ele a consegue, seguir o porque é que eu padrão? não consigo? Não sei, porque para mim não era mais fácil, porque de género... doía-me bué. A dor da mudança também é grande, porque é tipo, é incerteza do tipo, eu vou-me atirar para o outro lado e eu nem sei se há um outro lado. Mas tu, Filipa, certo? Sim. Não me enganei, és irreverente. Tens uma energia já diferente. Tu não deves ser o normal na tua árvore genealógica. Não, e lá está. E é outra coisa que eu falo super abertamente. Há pessoas que eu gosto muito, mas que eu não as quero ter perto de mim porque não funcionam as nossas energias uma com a outra. E está tudo bem. É melhor para ambas as partes que nós não convivamos, porque não dá e é tóxico. E desde criança não foste sempre assim? Muito. Pronto. No simples facto de... Não davas trabalho? Muito. Pronto. Muito. O patinho feio é sempre aquele que vem quebrar o padrão. Muito. Aquela pergunta que eu te fiz mais cedo, logo no início, porque eu acho que é um padrão quando tu começas a ver as coisas de uma perspectiva um bocadinho diferente, lá está, do teu círculo próximo, tu questionas muito, tipo, ok, será que eu estou maluca? Porque já, estás a ver? Quando tudo à tua volta está mal, será que é tudo à tua volta que está mal? E eu questionava-me ao ponto, Isabel, só para teres uma noção do nível de questionamento, eu cheguei a achar que podia estar com esquizofrenia, porque a minha questão era, o esquizofrénico também não sabe que é esquizofrénico. Embora toda a gente à volta saiba e perceba que ele não tem um comportamento normal, aquilo para ele é normal. Sim. E eu fui desconstruir esta ideia como profissional, porque eu achava mesmo que podia estar com algum problema patológico. E, pronto, a reação dela foi super... aquilo tirou-me o peso de cima, porque eu andava mesmo a sofrer com aquilo. E ela disse-me, Filipa, um esquizofrénico nunca se questionaria se é esquizofrénico, porque ele aceita aquilo como verdade inegável. Exatamente. Ou seja, tipo, está tudo bem contigo. Aquilo que tens que perceber estás a viver, é normal para quem? Qual normal? Estás a viver com o normal de quem? Porquê que é normal? Porquê que acreditas que isso é que é normal se tu não concordas? E eu tipo, realmente, normal para quem? Eu não quero ser aquelas pessoas, eu não quero viver como eles. E eu sei disso, então tipo, porquê que... afinal eu sou normal, sabes? Sei. Mas eu também passei por isso. Várias vezes, desde a minha infância, a minha adolescência, na minha família, tudo. Eu não me sentia normal, eu sentia-me completamente diferente. Só que eu gostava de ser diferente. Eu gostava, por exemplo, para teres ideia, a qualquer lado que eu fosse, a pessoa não me conhecendo de lado nenhum vinha falar comigo e desabafar. Contar a história da vida dela, coisas íntimas, coisas que a pessoa não conta a ninguém. E eu sempre fui assim. Olha, uma vez a minha avó ficou com ciúmes porque fui com ela ao hospital e eu estava sentada à espera que ela entrasse e veio uma senhora a falar comigo, a contar-me a vida dela toda e a minha avó ficou com ciúmes disso. Porque a senhora estava-me a contar tudo e a minha avó estava lá sentada do outro lado. Porquê? Porque a todo lado que eu vá, acontece-me isso. O meu marido detesta, por exemplo, que eu, quando vamos em viagem no avião, etc., ele vai a dormir. Porque diz, já vais meter conversa com alguém, já vai haver conversa. Porque sempre foi assim. Só que eu aprendi a gostar de mim assim. Eu gosto de ser diferente.
Agora, muitas vezes achei que estava maluca, que não estava bem, que aquilo que eu sentia que não era normal, etc. Aquilo que eu via que não era normal. E, passado muito tempo, eu descobri que aquilo que eu via não era o mesmo que os outros viam. E depois, o que é que eu posso fazer para mudar isso? Exato. Só gostar de mim, porque se eu não gostar de mim, quem é que vai gostar? Exato. Não é? Eu sou assim, não tenho culpa de ver essas coisas, nem de sentir essas coisas. Tive que me aceitar, porque eu não aceitava. Eu sofria muito com isso. E sofria ao ponto de... Estás a ver quando tu conheces alguém, os teus olhos mostram-te uma coisa, mas o teu coração diz-te outra? Completamente diferente. Alguém a sorrir para ti, ali toda a gente gosta daquela pessoa e tu sentes que aquilo não é genuíno, etc. Como é que tu explicas isso a alguém? Não explica. Eu antes explicava, tentava dizer não, porque eu não sinto isto. Não vale a pena, porque as outras pessoas não conseguem ver o mesmo que tu vês. Então eu adotei uma coisa. Coloco-me no meu lugar, não me aproximo, não faço conexão porque vejo que aquilo não é positivo para mim e mantenho-me no silêncio. Até que a outra pessoa perceba que não é para ali o caminho. E o tempo sem caminhará de tudo, eu acredito. Mas foi uma grande aprendizagem, porque eu também tinha grandes guerras de conversas. É assim, porque é assim, porque é assim. É chover no molhado, como dizem. Não vale a pena. É gastar energia desnecessariamente. Cada um vê quando tem que ver. E se não vir é porque não tem que ver. Exatamente. E há cegos que nunca vão ver. E mais uma vez está tudo certo. Exatamente. É o que é. Olha, Isabel, última pergunta de hoje. Se tivesses a possibilidade de deixar uma mensagem para todos os seres humanos vivos no planeta Terra, vai chegar a toda a gente, traduzido a 8 bilhões de pessoas, qual seria a tua mensagem? A primeira mensagem é que simplifiquem. Deixem as vossas emoções fluírem de uma forma natural e lembrem-se que a base de tudo, a conexão de tudo se chama amor. Por isso, se simplificarmos, tudo se torna mais leve. Muito bom. Para quem quiser conhecer um bocadinho melhor sobre o teu trabalho, também ficar a conhecer os retiros e todas esses programas e essas questões que tens, individualizadas ou em grupo, qual é a melhor forma de o fazer? É através do Instagram? Certo, através do Instagram, isabelvieira.pt, no Facebook também Isabel Vieira, são as duas plataformas que mais utilizo. Muito bom. Entretanto, já sabes, obviamente, que vamos deixar as páginas aqui da Isabel na descrição deste vídeo. Espero que este episódio tenha sido tão impactante para ti como foi aqui para mim deste lado. Muito incrível mesmo, muito conteúdo. Talvez muito pesado, talvez daqueles episódios para guardar e para ouvir daqui a um ano. E se calhar daqui a 2 e daqui a 3. Porque os nossos olhos já não vão ser os mesmos e talvez haja coisas que hoje não fizeram sentido ou que hoje até fizeram sentido de uma forma, mas que lá na frente ou vão deixar de fazer sentido e está tudo certo, ou vão fazer sentido de outra forma. Entretanto, pedir-te também para partilhares, porque este conteúdo é gratuito e se em algum momento, alguma palavra, alguma frase, alguma coisa que foi dita te fez lembrar alguém e pensaste, epá, ele é que precisava mesmo de ouvir isto, partilha. Tu não sabes o verdadeiro impacto que a coisa certa dita no momento certo pode ter numa vida. Não custa nada. Pode não acontecer nada, mas pode acontecer tudo. Mais uma vez, é gratuito. Então vamos juntos ser agentes de mudança. Partilha com essa pessoa, partilha também nas tuas redes sociais e, obviamente, faz chegar a tua mensagem à Isabel, diz-lhe que vieste daqui do Feel Fit Podcast e partilha também com ela qual foi o maior insight e a maior aprendizagem que retiraste aqui desta nossa conversa incrível de hoje. Quanto a nós, já sabes, vemo-nos na próxima semana, espero que tenhas gostado e até lá.